multidão dos que crerão, era só o coração. Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Vamos ler os dois últimos versículos deste capítulo. João 15, 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Atos, capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 33, desse mesmo capítulo. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Capítulo 5, versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Capítulo 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Capítulo 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Vamos orar. Senhor, nós desejamos experimentar uma vez mais a tremenda realidade envolvida no fato de estarmos reunidos em Teu nome. Abre os nossos olhos para que vejamos que não é algo comum para nós. Tu és o cabeça exaltado no trono, e nós somos o Teu corpo na terra. Abra os olhos do nosso espírito, do nosso coração, para que vejamos com clareza quem Tu és e quem nós fomos feitos em Ti. E Te pedimos que, neste reunir do Teu povo, haja uma vez mais a expressão da liderança do Senhor, da autoridade do Senhor, da vida do Senhor, da unção do Senhor, do ministério do Senhor para com Teu povo.
desejamos que cada vez mais, em especial no reunir do Teu povo, experimentemos a grandiosidade desse fato espiritual cumprido em Ti. Nós te pedimos, Senhor, não nos deixe contentes com aquilo que já temos alcançado, diante de tão pouco, mas leva-nos à maior realidade e experiência daquilo que somos e temos e fomos feitos em Cristo Jesus. Pedimos ao Senhor que tome uma vez mais, pela Tua graça e misericórdia e fidelidade, a Tua palavra nas Tuas mãos e abra aos nossos corações. Confiamos a Ti e esperamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos retomar então esse estudo no livro de Atos. E nós temos visto até aqui, compartilhamos o capítulo 2 com os irmãos em algumas reuniões. Já não sei se foram 6, 7 ou 8 reuniões em cima deste capítulo 2, por causa do seu tremendo conteúdo. Nós dissemos para os irmãos que, na verdade, esse livro de Atos, ele é o registro, não dos atos dos apóstolos, por si e em si, mas o registro dos atos do Senhor Jesus, glorificado, através do Espírito Santo, por meio da igreja. Talvez esse seja o grande testemunho do livro de Atos. Quem realiza estes atos neste livro é o próprio Senhor Jesus glorificado, exaltado à destra de Deus, conforme lemos aí no capítulo 2, versículo 33, exaltado, pois, à destra de Deus. Ele realiza como? O verso continua dizendo: tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isso que vedes e ouvis. Então, atos do Senhor Jesus exaltado, entronizado, através do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, através da igreja. Então, esse livro é um testemunho muito singular, porque ele é o único registro histórico, autorizado e inspirado, escriturístico, a respeito da vida dos primeiros cristãos, quando então a igreja foi estabelecida pelo nosso Senhor exaltado. Nós lemos primeiro os versículos finais de João 15. Se os irmãos retomarem ali nas suas Bíblias esses 2 versos que lemos com muita atenção, os irmãos vão observar o que o Senhor disse ali quando Ele prometia o Consolador. Abram, por favor, suas Bíblias novamente nesse texto. João 15, 26 e 27. Nosso Senhor disse nessa parte dos discursos, chamados discursos do cenáculo, que quando viesse o Consolador, que Ele enviaria da parte do Pai, versículo 26 de João 15, Ele o chamou aqui como em outros lugares, nos capítulos 14, 15 e 16 de João. São os 3 capítulos tão especiais sobre a pessoa do Consolador, que precisam ser lidos juntamente com aqueles capítulos, e na verdade com o livro todo de Atos dos Apóstolos, especialmente com os 3 primeiros capítulos, na verdade os 4 capítulos 1 a 4 do livro de Atos. Então, quando nós olhamos aqui para esse versículo, o Senhor chama, Ele denomina o Espírito Santo, como faz em outros lugares, nesses 3 capítulos, de o Espírito da, o que Ele diz aqui? Verdade. Que, claro, não significa, em primeiro lugar, a verdade objetiva, a verdade a respeito do Senhor Jesus, no sentido de verdade como tal, no sentido de verdade objetiva, mas verdade no sentido de realidade. Por isso João usa tantas vezes nesse evangelho a expressão em verdade vos digo. Ela não significa apenas a verdade em si, mas significa que o Senhor está dizendo que Ele está apontando para alguma realidade. Em verdade vos digo, ou em realidade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ele é sim a verdade de Deus, Ele é a verdade encarnada, Ele é a verdade objetiva. Não há nenhuma verdade fora de Jesus. Não há verdade aqui, verdade ali, verdade lá. A verdade é uma pessoa, a verdade é o Senhor Jesus. Mas além desse aspecto da verdade, o Senhor Jesus é a realidade. Os irmãos percebem o complemento entre uma coisa e outra? Significa que se nós não temos em primeiro lugar o Senhor Jesus como nossa realidade, nós não temos nenhuma realidade. Nós somos mortos andando. Agora, se nós temos o Senhor Jesus como a nossa realidade, essa realidade é progressiva, ela é dinâmica, não é estática. Significa que essa realidade admite, mais do que admite, ela requer progresso. E esse agora é o tema de Hebreus. O livro de Hebreus diz que essa realidade requer progresso e nós precisamos avançar nela. Então, antes de voltarmos ao estudo propriamente do capítulo 3 do livro de Atos, já que nós concluímos o capítulo 2, eu queria retomar esse fio de raciocínio com os irmãos, para que nós não nos percamos. Nós não vamos abrir o livro de Atos, como já tenho dito desde o início, para examinarmos a vida da igreja primitiva, para examinarmos a vida, a qualidade de vida dos primeiros cristãos, mas nós queremos compreender o que o Senhor Jesus glorificado derramou à igreja através do Espírito Santo, para que ela viva em realidade. Então observe que essa expressão aqui, o Espírito da realidade, ela é extremamente significativa. Significa que nós não somos um povo de filosofia, nós não somos um povo de retórica, nós não somos um povo que cultiva certos hábitos, que nós podemos chamar de religiosos. Nós nem mesmo somos um povo que anda de acordo com certos princípios, embora isso seja verdade. Nós temos princípios para os nossos relacionamentos, que são vividos, né, pela presença e pela ação e pela capacitação de quê? Dos próprios princípios? Do princípio em si? Claro que não. Pela capacitação de quê? Ou de quem? Do Espírito da realidade. O Espírito da realidade é que traz para nós a realidade de viver como vivemos. Então, se nós temos a realidade, por exemplo, de sermos maridos segundo Deus, é o Espírito da realidade que nos capacita a ser maridos segundo Deus. Se nós temos a realidade de sermos pais, é o Espírito da realidade que nos capacita a sermos pais. Por que os irmãos acham que antes de Paulo entrar nessas questões de maridos, de mulheres ou esposas, de pais e de filhos, lá em Efésios, ele diz assim, lá no capítulo 5, onde ele trata desses assuntos domésticos: maridos, amai vossas mulheres, mulheres, serem submissas aos vossos maridos, filhos, obedecei os vossos pais, pais, criai os vossos filhos na disciplina do Senhor. Mas antes de dizer isso, o que ele diz? É por aí que ele começa? É pelos preceitos? É pelos princípios? Não. Efésios 5,18, antes de tratar de qualquer princípio, o que ele diz? O que diz Efésios 5,18, irmãos? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, porque Ele é o Espírito da realidade, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, o Senhor disse em outro lugar, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis. Lembra que o Senhor disse isso? Porque Ele habita convosco e estará em vós. Os irmãos querem ver novamente? Veja lá, capítulo 14. Olha o verso 17 no capítulo 14. Veja que novamente, assim como no capítulo 15, verso 26, Espírito da verdade, assim no capítulo 14, verso 17, o Espírito da verdade. Está vendo como há essa ênfase? Não perca isso, irmão. Ele não é apenas o Espírito da verdade objetiva. O Espírito da verdade objetiva a respeito de quem Cristo é, a respeito de quem nós somos, a respeito da verdade, a respeito da vida, a verdade a respeito do mundo, a verdade a respeito da vida vindoura, a verdade a respeito da ira de Deus, a verdade a respeito da nossa salvação, gloriosas verdades, né? Mas mais do que isso, Ele é o Espírito através do qual nós temos o quê? Realidade. Os irmãos percebem o complemento entre essas duas coisas? Então, irmão, olhe um pouquinho para você na luz do Senhor, porque na sua luz vemos a luz. Será que nós, como igreja, temos experimentado a verdadeira realidade, para ser bem redundante nas palavras? Nós temos experimentado a verdadeira realidade,
ou só a verdade objetiva? A verdade da Bíblia, a verdade sobre a pessoa do Senhor? Ou nós temos tido verdadeira realidade de maridos, de pais, de filhos, de esposas, de patrões, de empregados, de irmãos no corpo de Cristo? Se não temos tido, o que tem faltado? Uma maior conquista, um maior preenchimento das nossas vidas com o Espírito da realidade. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito da realidade, Espírito da verdade. Então, que importante essa expressão. Sabe, irmãos, há 20 anos atrás, eu ouvi um irmão dizer alguma coisa que concordo plenamente. Ele disse assim, quando nós lemos Atos 2, 3 e 4, já que no capítulo 5 aparece aquela mentira contra o Espírito Santo, aquele casal, Ananias e Safira, não é? Mas antes daquele ato grave contra o Espírito Santo, quando nós vemos Atos 2, Atos 3 e Atos 4, sabe o que aquilo parece? Uma foto congelada. Parece que nós estamos vendo um retrato e muitas vezes olhamos para aquilo com tanto saudosismo, no bom sentido. Nosso coração se prostra diante do Senhor quando nós vemos esse capítulo. Sabe por quê? Porque lá a realidade veio primeiro, a pregação veio depois. Lá a realidade veio primeiro, as palavras vieram depois. Hoje na vida da igreja, nós temos pregação sem realidade e palavras sem conteúdo. Mas na vida da igreja primitiva aconteceu o contrário. Atos 2, 4, onde tudo começa, nós lemos: e todos ficaram cheios do quê? De conceitos sobre Cristo, hein? E todos ficaram cheios de doutrinas, e todos ficaram cheios de princípios. E toma cuidado quando nós tocamos nessa questão princípios, porque, como eu já disse, muitas vezes os princípios são muito importantes, porque são de Deus, os princípios de Deus. Mas os princípios de Deus em si mesmos, eles nada são, porque nós precisamos do Espírito de realidade para andarmos nos princípios de Deus, nos caminhos de Deus. Sem o Espírito de realidade, os princípios de Deus vão trazer morte para nós, condenação para nós. Nós somos responsáveis por andar neles. Deus não vai mudar seus princípios, nós é que precisamos ser mudados. Mas qual é a nossa necessidade? Arrependei-vos. Segunda pregação de Pedro, depois do Pentecostes, Atos 3, aquele lindo versículo. Se tivermos oportunidade hoje ou nas próximas reuniões vamos estudá-lo. Arrependei-vos, primeira palavra, mudança de mente. Arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados e venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Lembra como ele diz no capítulo 3? Tempos de refrigério pela presença do Senhor. Esse é o Espírito da realidade. Então, irmão, por amor ao Senhor e à sua própria alma, não se contente com menos. Você não foi chamado para ser um religioso. Você não foi chamado para marcar ponto em reunião. Você não foi chamado para reunir por causa dos outros. Você foi chamado por uma pessoa que te amou e te salvou, e essa pessoa não fui eu, e nem foi qualquer outro irmão. E essa pessoa que te amou e te salvou fez habitar na sua vida, se você nasceu de novo, o Espírito da realidade, derramado pelo cabeça exaltado. Então, por que a nossa realidade é tantas vezes até vergonhosa, tão medíocre, tão pequena? Porque o Espírito da realidade, ele deve ganhar algo mais em nós. Agora, qual o problema? É com o Espírito da realidade ou é conosco? O Espírito da realidade não é onipotente? Não é? Ele não é Espírito de poder? O Senhor falou: recebereis poder, capacidade, habilitação ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o problema não está com ele. Mas esse Espírito Santo, que é onipotente, porque é Deus, ele também é gentil. Gentil. Ele não vai arrombar as portas de nossas vidas. Ele vai nos conclamar sempre ao arrependimento. E a qualidade e a quantidade do nosso avanço dependerá da nossa interação com o Espírito Santo. Você compreende por que o diabo tem tanto problema com a verdade sã da palavra de Deus? Ele procura nos levar a extremos, a dizer: não, fica quieto, sossegado aí, que o dia que Deus quiser, Ele vai fazer isso tudo na sua vida, não é? Isso chama passividade, procrastinação. Isso é pecado contra o Espírito Santo.
Por outro lado, nós achamos que nós então temos que fazer todos os votos que nós pudermos e tentar reformular a nossa vida. Isso então é legalismo, é tentar nos aperfeiçoar segundo a carne. Onde está o equilíbrio? O equilíbrio está em que habita em nós o Espírito Santo, que é onipotente e é o Espírito da realidade, e que está nos dizendo que nós precisamos nos arrepender. Então o problema não está em esperar que Deus faça algo e nem sair fazendo as coisas, mas o problema está em que nós não nos arrependemos devidamente. Nós tratamos levianamente com aquilo que o Espírito da realidade está nos convencendo. Quando nós falamos uma palavra, quando nós tomamos uma atitude, não é assim, irmão? Será que a vida cristã é tão alta que nós não podemos nem tocar em assuntos práticos? Muito pelo contrário. Ela é tão alta que ela mergulha em assuntos práticos, não é? Então nós sabemos bem que, de alguma maneira ou de outra, nós temos, segundo o ensino do Novo Testamento, entristecido o Espírito Santo, não é? Algumas vezes até apagado, quem sabe, o Espírito Santo, como Paulo diz lá em Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. Ele diz aos Efésios: não entristeçais o Espírito. E lá ele diz como nós podemos entristecer. Ele diz que nós nos entristecemos com amarguras, Efésios 4, 30, 31, 32. Ele diz que nós entristecemos o Espírito com falta de perdão. Ele diz que nós entristecemos o Espírito com falta de amor, não é? Ele diz que nós entristecemos o Espírito com ira, lembra? Com cólera. Ele diz que nós entristecemos o Espírito com gritaria. Você se lembra? Atos 4. Você quer ver? Abra lá. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Veja o que diz o versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus. Esse é nosso assunto no livro de Atos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ele é o Espírito da realidade, que o mundo não pode receber, não é? João 14, 17, que eu citei, nós nem chegamos a ler. João 14, 17, o Espírito da realidade, que o mundo não pode receber, mas vós o conheceis, vós o recebeis, não é? Ele habita convosco, ele estará em vós. Então, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Ele não é um visitante nas nossas vidas, ele é um selo, como Paulo falou já no capítulo 1 de Efésios, lá no versículo 13. Ele diz que o Espírito é um selo, é o penhor da nossa herança. E aqui ele diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aí o verso 31 e 32, ele mostra como entristecê-lo. Longe de vós toda a amargura. Número 1, amargura. Em quais aspectos isso tem assolado nossa vida? Amargura, cólera, ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Assim sede uns para com os outros benignos. Agora ele vai para o lado oposto. Se você quiser aplicar do lado negativo, a falta de benignidade, a falta de compaixão, tudo isso entristece o Espírito Santo. A falta de perdão, veja aí, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Como que nós podemos ter uma vida cheia do Espírito sem a obediência, a busca, a prática, a realidade dessas verdades? O Senhor falou que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, muito mais as nossas vidas. Convencerá o mundo do pecado de não crer nele, mas nós já cremos nele, não é? Nós já pertencemos a ele. Então, muito mais do que ao mundo, o Espírito Santo convencerá a igreja. Convencerá a igreja de pecado. Convencerá a igreja de aspectos específicos nos quais nós precisamos entrar em verdadeiro arrependimento. Irmão, me escute com muita atenção algo que eu vou te dizer, para você levar para consideração diante do Senhor. Você concordaria comigo se eu te dissesse que existem requisitos que nós temos que preencher para sermos cheios do Espírito Santo? Você concordaria? Essa é a minha convicção. Existem requisitos que nós precisamos preencher, não para ser salvos. Você foi salvo por requisitos ou pela graça? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se... Não é questão de salvação que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre ser cheio do Espírito Santo, não é sobre ser salvo. Salvos nós já somos.
somos salvos do inferno, já fomos livrados da ira de Deus, nunca mais seremos separados do seu amor, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não é? Tudo isso é um fato, mas há um outro fato. O outro fato é, a igreja está vivendo de forma medíocre. Esse é um outro fato. São dois fatos, não é? Se um filho está todo enlameado, se um filho está todo sujo, ele deixou de ser filho? O filho pródigo deixou de ser filho? Quando ele estava misturado com chiqueiro, ele não deixou de ser filho, mas ele ficou um filho muito fedido. Não é assim? Então são duas realidades, são duas verdades. Nós somos salvos, mas acho que nós também somos muito fedidos. E há necessidade que o Espírito da realidade alcance maior terreno nas nossas vidas. E para isso nós precisamos cumprir alguns requisitos. Quais requisitos? Para que sejamos cheios do Espírito Santo. Primeiro, central, focal, nós compartilhamos um domingo à noite, após o partir do pão. Ouvirmos ao Espírito Santo. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos. Nós somos sacerdotes, como nosso irmão nos lembrou hoje, durante o nosso período de adoração juntos, de oração. O véu foi rasgado e nós somos sacerdotes, que ministram diante da arca da aliança, não tem véu mais, diante da glória de Deus, diante da Shekinah. Não tem nenhum intermediário entre Deus e nós, ninguém. Não tem nenhuma família especial, não tem nenhuma pessoa especial, não tem nenhuma classe especial. Nós somos sacerdotes. Quão imensa essa verdade, não é? Então a primeira necessidade, ministrarmos ao Senhor diante de quem Ele é, da sua pessoa, ouvindo a sua voz, obedecendo a Ele. E eu creio que, por exemplo, nesses aspectos aqui que nós acabamos de ler e muitos outros, o Senhor tem falado ao nosso coração sobre amarguras, sobre cóleras, sobre iras, sobre gritarias, sobre falta de compaixão, perdão e etc, etc. Então, se nós não obedecemos, e esse é o requisito, se nós não obedecemos especificamente ao que Ele tem falado, esqueçamos a respeito de vida cheia do Espírito. Porque vida cheia do Espírito não é uma coisa leviana. O Espírito Santo não vai cair no teu colo. Ele já habita em você, habita em nós. Mas Ele quer, Ele deseja preencher-nos. E isso requer que nós cumpramos requisitos. Quem nos habilita para isso? Deus. Mas o que é necessário? Arrependimento. Aí nós lembramos de Romanos 2, que diz assim: mas é a bondade de Deus que me conduz ao arrependimento. Então sabe qual é o problema? É que Deus não é bom para mim, não é? É a conclusão lógica. Se eu não estou andando em arrependimento e é a bondade de Deus que me conduz ao arrependimento, então a falha está na bondade de Deus, não é? E nós vamos imputando as causas a Deus, não é? Irmãos, isso é muito leviano e muito problemático, porque nós vamos permanecer como estamos. Se habita em nós o Espírito da realidade, e o Espírito da realidade é Deus, é onipotente, veio habitar em nós para nos habilitar, para nos capacitar, então o problema não está com Ele, o problema está conosco. E qual é o sede do nosso problema? Arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Anda com esse versículo de trás para frente. Por que não temos refrigério? Porque nós estamos experimentando, pelo menos em maior plenitude, né, a presença do Senhor. Por que não estamos experimentando a presença do Senhor? Porque nós temos pecados. O que nós fazemos com os nossos pecados? Nós os mantemos, ao invés de nos arrependermos. Então o versículo diz: arrependei-vos e convertei-vos. Muda de rumo, muda o rumo da maneira como temos falado, vivido, relacionado. Arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, e da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Está vendo a sequência? Então, irmão, volte lá, por favor, no livro de Atos. Esse texto que eu já citei algumas vezes, e talvez em outra reunião nós compartilhemos algo mais a respeito dele, não é o encargo específico para hoje. Mas veja lá, capítulo 3 de Atos, verso 19, a segunda mensagem de Pedro depois do Pentecostes. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependimento, mudança de mente. Os irmãos estão vendo que há, como que eu disse, pré-requisitos para serem preenchidos, cumpridos. Arrependimento é uma mente mudada. Significa eu não aceito mais. Significa eu não concordo mais. Significa eu não quero mais, significa eu não compactuo mais. Nós temos dificuldade de falar essas coisas,
não é? Nós somos aquela água morna diante do pecado, enquanto nós devíamos tomar essa atitude, não é? Isso é arrependimento. Aí, a partir daí, o que acontece? A partir daí, essa interação. Em primeiro lugar, é o Espírito Santo, sim, que pela bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, como a palavra diz. Mas, irmão, nunca fique com um lado só da verdade, porque você vai errar sempre. O Espírito Santo vai interagir, não perca essa palavra, interação. Ele vai interagir com as nossas almas. Ele vai dizer assim para nós: você realmente quer? Eu posso te mudar, mas você realmente quer? O que você acha que o Senhor Jesus quis dizer quando ele chegou para aquele paralítico no tanque de Betesda, em João 5, um homem que nunca andou, e perguntou para ele: você quer ser curado? O que você acha dessa pergunta? Você acha que o paralítico ia dizer não? Se lá no texto, João capítulo 5, aquele paralítico no tanque de Betesda, lá diz que ele tentava toda vez ser curado, não é assim? Porque lá, conforme diziam, aquele anjo agitava aquela água e o primeiro que entrava no tanque sarava. Mas aquele coitado nunca conseguia entrar no tanque. Sempre tinha alguém que chegava na frente dele, não é? É o registro de João 5. Então o Senhor chegou para esse paralítico e falou: você quer ser curado? Você não acha que essa pergunta parece tola? Mas ela não é tola. Ela não é tola por quê? Porque o Todo-Poderoso interage com as nossas almas. E se ele dissesse não? E se ele dissesse: ah, tão bom aqui, eu tenho o que comer, eu tenho o que beber, eu tenho gente que me carrega, não é? Então ser curado não vai ser muito bom para mim, porque eu vou ter que começar a andar e fazer as coisas por mim mesmo, não é? Às vezes parece que nós somos assim diante do Senhor, né? Nós queremos que outros nos dê alimento, mate a nossa sede, nos carregue no colo, porque começar a andar significa problema, significa começar a viver, não é? Começar a relacionar de forma diferente. Então o Senhor sempre vai interagir com as nossas almas e fazer a mesma pergunta: você quer ser mudado? Você tem esse conceito aí na tua mente que ofende o Espírito Santo, mas você quer ser mudado? Você quer mesmo? Você quer ser mudado na sua relação conjugal? Você quer ser mudado na tua visão sobre dinheiro? Você quer ser mudado na sua visão a respeito da vida, do mundo, das pessoas, das coisas? Você quer ser mudado? O Espírito Santo sabe até onde queremos. Então ele vai interagir com as nossas almas. E a nossa mudança será um reflexo da nossa resposta ao que o Senhor tem requerido. Então, irmão, se você mantiver essa verdade em equilíbrio, você vai acertar. Se você desequilibrar, você vai errar. Se você pender para o lado de que Deus é soberano e que vai fazer tudo, você então é um robozinho que ele vai manipular. Se você achar que você tem que fazer tudo, então você não precisa de Deus para nada. Você vai reformular a tua vida. Então, compreenda a verdade de forma equilibrada. Ele é o Todo-Poderoso. Veio habitar em nós na pessoa do Espírito Santo. Ele é residente em nós. É o Espírito Santo de habitação. Mas esse Espírito Santo de habitação, ele se restringiu. E essa é uma palavra forte, mas é verdadeira. Ele se restringiu de tal forma ao vir habitar em nós, que o Todo-Poderoso pode ser ofendido, pode ser até mesmo limitado nas nossas vidas. Que coisa, não é? O Todo-Poderoso limitado. Mas é exatamente o que esse texto diz: não entristeçais o Espírito Santo. Então, irmão, se nós olharmos para o livro de Atos de maneira diferente, nós estamos perdendo tudo, não é? O que nós estamos fazendo com esse livro? Então o Senhor nos ajude a reconsiderarmos nessa noite. E nós podíamos parar aqui, agora, e irmos para casa. Que o Senhor nos leve a orarmos. Leva para a tua casa nessa noite essa frase, mesmo que você esqueça tudo mais que foi compartilhado: o Espírito da realidade, o Espírito da verdade. E considere essa pergunta: você quer ser curado? Até onde você quer ser curado? Até onde você está disposto a não ser mais o você que você ama tanto, o você que você preza tanto, ou que os outros prezam tanto? Então, esse é o Espírito da realidade derramado no dia de Pentecostes, para habitar na igreja. Volte lá a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Vamos fazer só mais algumas considerações. Os irmãos observaram os textos que nós lemos e vamos passar de novo, antes de entrarmos de forma mais específica nesses capítulos 3 e 4.
nós não vamos estudá-los de forma específica como fizemos com o capítulo 2. Todo o livro de Atos agora, a partir do capítulo 3, nós vamos separar por sessões e vamos estudar algumas sessões maiores ou menores até o final, já que nosso foco foi o capítulo 2, onde nós gastamos diversas reuniões. Mas então observe aí no capítulo 3, no capítulo 4, a repetição, versículo 8, nós lemos, a repetição daquela ênfase do capítulo 2, versículo 4, quando o Espírito desceu. Todos ficaram cheios, preenchidos do Espírito Santo. E de novo aqui no capítulo 4, verso 8, que nós lemos, Pedro cheio do Espírito Santo. Depois nós lemos de novo, ali no capítulo 5, versículo 31 e 32, volte nesse texto, por favor, mais uma vez. Deus, porém, com a sua destra exaltou o Senhor Jesus a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o quê? O arrependimento. Está vendo, irmão? Qual era a ênfase da exortação do Espírito Santo nas pregações apostólicas? Lá no capítulo 3, a gente leu, verso 19, arrependei-vos e convertei-vos. Aqui Pedro de novo reitera essa ênfase, a fim de conceder a Israel arrependimento, porque é o ponto número 1, é por aí que começa. Então nós vamos juntar essa palavra agora à questão espírito da realidade. O que o espírito da realidade quer trabalhar em nós, para que tenhamos realidade? Arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é um desejo sincero de não permanecer como somos, a não ser, só tem uma alternativa para não nos arrepender. A alternativa é nós acharmos que já somos perfeitos. É a única alternativa. Se nós não achamos que somos perfeitos, não há outra alternativa. O chamado do espírito da realidade é para arrependimento. Quanto mais profundo for esse arrependimento, maior a realidade espiritual. E arrependimento, como nós falamos, ele atinge todas as áreas. É arrependimento na vida conjugal, a vida relacional, em todas as esferas. Arrependimento na mente, porque esse é o sentido primário desse termo, não é? Arrependimento não é metanoia, não é mudança de mente. Então, arrependei-vos e convertei-vos, e aqui no capítulo 5, conceder a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Muito interessante essa ênfase, irmão. Os irmãos percebem o equilíbrio de novo da verdade? Vamos olhar aqui mais uma vez, dentro do mesmo foco que nós estamos compartilhando, esse verso 32 com atenção. Olha para a sua Bíblia, por favor. João 5,32. Vamos ler uma vez mais. Pedro diz, Atos 5,32. Nós somos testemunhas destes fatos. O que nós vemos lá em João, no capítulo 15, os 2 versículos finais? Que o Senhor, quando prometeu o Consolador, Ele disse assim, Ele dará, quem? O Consolador. Ele dará testemunho. Quem que testemunha? O Consolador. Ele dará testemunho de mim. Aí Ele diz assim, e vós também testemunhareis. Lá em João 15 nós lemos, porque vós estáis comigo desde o princípio. Os irmãos estão vendo que Pedro está repetindo o que ele ouviu do Senhor Jesus? Em realidade espiritual, porque agora ele mesmo, Pedro, estava cheio do Espírito Santo. Então ele está dizendo que ele e os apóstolos e os outros irmãos, nós, ele disse aí, nós somos testemunhas destes fatos. Agora observe aqui que equilíbrio divino mais precioso. E bem assim, quem? Coisa linda, irmãos, porque Pedro não está desequilibrando a verdade, ele está mantendo assim como ele ouviu dos lábios do Senhor. Quando o nosso Senhor disse assim, o Consolador dará testemunho de mim e vós também testemunhareis. Então quem testemunha? Os dois, o Espírito Santo e a igreja. Ou a igreja testemunha pela capacitação do Espírito Santo, mas a igreja testemunha, porque o Espírito Santo habilita a igreja para o testemunho. O Espírito Santo testemunha sem a igreja? Não. O Espírito Santo testemunha pela igreja, através da igreja. Então, irmão, que o Senhor nos ajude a tocar essas verdades de forma mais intensa. Do contrário, será tão difícil para nós avançarmos. Nós estaremos contentes com tão pouco, não é?
Vós, ou nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, e o versículo não acabou ainda, veja o final do verso 32, que Deus outorgou. O que é outorgou? Concedeu. Deu. O Espírito Santo, que Deus concedeu. A quem? Aos que lhe obedecem. Então você vê de novo um equilíbrio divino maravilhoso. Será que nós podemos afirmar então que o Espírito Santo é concedido nesse aspecto de plenificação, de plenitude, àqueles que obedecem? Sim. Não só podemos, como devemos. O Espírito Santo é concedido de forma a plenificar, a encher aqueles que obedecem, e não outra qualidade de pessoas. O motivo é simples, irmãos, é muito simples. O Espírito Santo dá testemunho da liderança do cabeça exaltado. Se nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor, mas nós não o obedecemos, então nós não temos um reflexo prático dessa realidade que nós confessamos. Então o Espírito Santo não pode dar testemunho a respeito das nossas vidas. Os irmãos percebem? Vamos repetir isso de outra maneira? Como que o Espírito Santo vai colocar um selo, um aval naquilo que o Senhor Jesus não rege? Como? Como que o Espírito Santo vai abençoar um testemunho que não é fruto desse cabeça exaltado, de uma união com Ele? Então o Espírito Santo é concedido no sentido de plenificar aqueles que obedecem. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o cabeça exaltado. Não foi o que Ele falou no verso 31? Olha de novo, por favor, o verso 31. Na verdade, a partir do verso 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, versículo 30, ressuscitou. Versículo 31 tem um passo a mais. Qual que é o passo aí? Exaltou. Está vendo? Ele não apenas ressuscitou, mas depois de ressuscitado, o que aconteceu lá no Monte das Oliveiras? Lá em Atos capítulo 1. Ele foi ascenso. E quando ele foi ascenso? Lá diz que uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Onde que o Senhor Jesus está então? Ele está em cima das nuvens? Hein, irmãos? Onde que o livro de Hebreus mostra que ele está? E o livro de Atos mesmo, e muitos outros livros. Exaltado, pois, à destra de Deus. Essa é a posição dele. Então o Espírito da realidade, irmãos, ele veio habitar em nós para que nós testemunhemos esta realidade espiritual. Os irmãos percebem? Quanto antagonismo existe, seja nas nossas vidas, seja no diabo, em roubar de nós essa verdade. Existe muito, irmão. Sabe por quê? A igreja parece que vive um ataque epilético. A cabeça não está governando o corpo. Isso é ataque epilético, é convulsão. Tem muito movimento, muita agitação, mas não tem governo da cabeça, né? Se nós não retivermos a cabeça, Paulo aos Colossenses, não retendo a cabeça. O que significa reter a cabeça? Significa que um corpo não pode andar sem cabeça. Isso é morte. Reter a cabeça significa que a igreja reconhece e submete-se ao Senhor Jesus como sua única fonte de autoridade. Irmão, isso teoricamente pode ser uma verdade muito linda, mas se nós não vivermos essa realidade pelo Espírito da verdade, nós não temos nenhum conteúdo no nosso testemunho. E esse é o nosso problema. Nós falamos de Jesus, nós cantamos Jesus é o Senhor, nossa boca confessa que Ele é o Senhor, mas nossa vida não vive à luz dessa realidade. Nossa vida relacional conjugal nega isso, nossa vida familiar nega isso, o nosso compromisso com os irmãos muitas vezes nega isso, a nossa conduta nega isso, nosso estilo de vida nega isso. Então que Senhor é esse? Que mensagem é essa? Que testemunho é esse? Que realidade é essa? Então, irmão, a nossa necessidade é arrependimento. Arrependei-vos. Ele está exaltado para conceder a Israel arrependimento. Então, irmão, por mais penoso que possa ser, e é penoso, mas o lucro é grande. O lucro é grande. Assim como o Senhor realizou um trabalho penoso da sua alma lá naquela cruz, como Isaías diz, 53. Ele veria o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Assim com relação a nós. Que o Senhor nos leve a considerar os custos, porque diante do que o Senhor quer nos conceder, esse custo é nada, irmão. Falar em custo é quase blasfêmia.
quase blasfêmia falar em sacrifício, falar em custo, diante do que o Senhor tem para nós, baseado no que Ele cumpriu na cruz e nos deu na pessoa do Espírito da realidade. Ninguém tem realidade, só a igreja. Só a igreja tem realidade, porque o Espírito da realidade habita só na igreja e em nenhum lugar mais. Apenas naqueles que confessam com a sua boca que Jesus é Senhor e no seu coração creem que Deus ressuscitou dentre os mortos. Esses é que têm realidade. Então por que o mundo está morrendo? De muitas formas, por causa da nossa pobreza e mediocridade. Nós precisamos de arrependimento mais profundo, mais sério, mais abrangente, mais consistente. Não precisamos pregar sobre arrependimento, precisamos de arrependimento. Não precisamos ler sobre arrependimento, precisamos de arrependimento. Porque o Espírito da realidade deseja preencher esses recantos fechados do nosso ser interior. Enquanto isso não acontecer, nós estaremos marcando passo na vida espiritual. Então, irmãos, que estejamos dispostos no nosso reunir, no nosso relacionar, na vida da igreja. O reunir é um aspecto fundamental da vida da igreja, importantíssimo, né? Não deixemos de congregar, diz a palavra. Mas nós sabemos que a vida da igreja abrange mais do que reunião. Não é só reunião, claro, não é? Mas de forma muito especial no nosso reunir, assim como no nosso relacionar, que nós tenhamos esse coração e essa oração. Senhor Jesus, nós queremos, em primeiro lugar, ver. Nós temos estudado nos domingos pela manhã, não é? A bênção daqueles cujos olhos são abertos. Não é isso que temos estudado? Domingo pela manhã, visão espiritual. Então vamos orar sobre isso, para que não seja mais um assunto estudado aos domingos, não é? Que pobreza isso seria. Vamos orar sobre isso. Senhor, nós queremos ser homens e mulheres de olhos abertos, para vermos quem é o nosso Senhor Jesus, nessa posição exaltada. E nós desejamos pelo Espírito Santo ser verdadeiramente conduzidos a esferas mais profundas de arrependimento. Então ore assim, peça ao Senhor assim. Se você não quer, então diga para Ele que você não quer, para que Ele te ajude a querer. Porque se você não quiser, não resta mais nada para você, nada, nem para você e nem para mim. Então ore sobre isso. Primeiro, para que os nossos olhos sejam abertos. Segundo, para que o Espírito da realidade nos introduza em níveis mais profundos de arrependimento, mudança de mente. Porque o reflexo do arrependimento é conversão. E conversão a gente entende bem, né? O carro está circulando aqui pela rua e depois ele tem que dobrar uma esquina lá, porque o alvo dele está lá do outro lado. Ele faz uma inclinação de 90 graus, muda o curso completamente. Isso é conversão, isso é converter. Eu estava indo aqui, agora esse caminho não é meu alvo, ele não vai me conduzir a nada, não é? Então, converter, virar a esquina. Em alguns casos, 180 graus, né? Andar ao contrário do que temos andado. Isso é fruto de arrependimento. Por isso, arrependei-vos e convertei-vos. Então, onde que esse assunto começa? Começa aqui, na visão espiritual, no nosso espírito, mas que ganha a nossa mente, né? Começa no espírito, mas ganha a mente. Então, irmãos, eu gostaria de retomar. Tivemos aí 4 ou 5 reuniões, talvez, paralisados nesse estudo do livro de Atos. E nós estamos retomando hoje, vamos prosseguir. Mas não queria retomar sem que nós retomássemos qual é o nosso foco. Nosso foco não é estudar o livro de Atos. Nosso foco é buscar do Senhor a realidade da foto congelada há 2000 anos atrás, em Atos 2, 3 e 4. O que aquela foto congelada fala? Aquela foto congelada diz que 120 pessoas que não sabiam nada a respeito de nada, ignorantes, pescadores, homens simples, iletrados, incultos, não é isso que diz o livro de Atos? Eles esperaram, segundo a promessa do Senhor, no dia de Pentecostes, e naquele dia 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar o que estava acontecendo com elas. A realidade veio antes da pregação, a realidade veio antes da vida. E depois nós vamos ver os resultados. Tudo lhes era comum, ninguém considerava exclusivamente seu nada que possuía, eles serviam uns aos outros, eles cuidavam uns dos outros, não é?
Eles pregavam com a ênfase adequada, correta, porque tinham aquela clareza sobre o Senhor Jesus ressuscitado, mas tudo isso foi um fruto do Espírito da realidade. Nós não podemos andar agora de trás para frente, nós temos que começar pelo começo. O que nós necessitamos? Ser cheios do Espírito Santo. Onde está o problema com o Espírito Santo? Definitivamente não é conosco. Onde está o problema conosco? Falta de arrependimento, de mudança de mente. Por quê? Porque nós temos resistido ao Espírito Santo e talvez entristecido ao Espírito Santo. Então, irmãos, esse é o assunto da nossa oração. Cada um de nós, na nossa história, que o Espírito Santo conhece tão bem, nós precisamos perguntar a Ele: Senhor, Espírito Santo, onde eu tenho te entristecido? Se o testemunho do cabeça exaltado não tem sido mais abundante na minha vida, o problema é meu, não é dele. Então, onde está o meu problema? Onde está a minha resistência? Onde está a minha lentidão? Onde estão as minhas justificativas? É assim que nós caminhamos. Onde está a minha amargura? Onde está a minha falta de perdão? Onde está a minha dificuldade? Quais são as barreiras que eu tenho colocado para que o Espírito Santo não encha? Porque então, para concluir, existem requisitos que precisam ser preenchidos. Como? Pelo arrependimento. Não é por sair fazendo coisas. Não é requisito de nos reformarmos. É requisito de nos arrependermos. Porque o arrependimento inclui tudo isso. O arrependimento vai levar-nos à conversão. A conversão vai levar-nos ao refrigério. O refrigério vai levar-nos ao testemunho. Porque o Espírito é o Espírito da realidade. Então, irmão, vamos ficar com esse foco bem guardado no nosso coração. O Espírito da verdade é o Espírito da realidade. Ele é aquele que dará testemunho de mim, o Senhor diz, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, na verdade, nós não precisamos de muitas coisas, né? Nós precisamos de uma coisa só: arrepender-nos, orarmos ao Senhor sobre isso. Senhor, quero ser preenchido mais plenamente. Senhor, mostra a minha tolice de resistir ao Senhor, a minha tolice de guardar a minha alma, de preservar a minha alma, de reter isso, de reter aquilo. Porque o Espírito Santo terá prazer em compartilhar conosco a respeito daquilo que tem ofendido a Ele. Ele falará dócil e gentilmente, ao mesmo tempo que firmemente. Verdade em amor. Essa é a maneira do Espírito Santo. Nós precisamos ter medo do Espírito Santo. Nós vamos ter medo de nós e do que nós somos. Nunca do Espírito Santo. Ele é o Espírito da realidade. Então, irmãos, o Senhor nos ajude como igreja a sairmos desse ataque epilético. O Senhor nos dê capacidade de nos movermos segundo a energização do Espírito Santo. Que Ele abra os nossos olhos para vermos segundo Ele vê, compreendermos segundo Ele compreende, para que as nossas vidas sejam mais tomadas pelo Espírito da realidade. Amém. Nós podíamos, de forma bem objetiva, como temos feito, vamos continuar praticando isso e aprendendo, irmãos. Não sei como você pensa, para mim é um aprendizado. Orar corporativamente. Orar corporativamente é orar objetivamente. É você orar aquela impressão que o Espírito colocou no seu coração, de forma objetiva. Só aquela impressão. Você não vai pedir isso, pedir aquilo, pedir mais aquilo, falar sobre isso, citar um versículo, citar outro versículo. Não, isso não é oração corporativa, isso é oração para o seu quarto. Só, você sozinho com Deus. A oração no seio da igreja é oração corporativa. Oração corporativa significa você expressar uma impressão espiritual que o Espírito Santo pescou, ele buscou no teu coração aquela impressão. Então você vai orar aquela impressão. E o irmão ora uma impressão, outro irmão ora outra impressão, o irmão ora outra impressão. Isso é orar em comum acordo, isso é orar em uma só voz. Nós precisamos aprender isso, é um aprendizado para todos nós. Vamos procurar praticar isso reunião após reunião. Oração corporativa. Os irmãos compreenderam? Oração corporativa. Não se alongue na sua oração.
Não fique divagando, não fique falando muita coisa, apenas aquela impressão. Se você não tem nenhuma impressão, não fale nada. Mas se você tem uma impressão, ore. Porque eu creio, irmãos, que nessa escola, e oração é uma escola, os discípulos do Senhor disseram assim para ele: Senhor, ensina-nos a fazer o quê? Orar. Ensina-nos a orar. Você quer aprender a orar? Eu quero muito. Aprender a orar corporativamente. Então vamos pedir isso ao Senhor. Ensina-nos a orar corporativamente. Então eu quero procurar ajudar os irmãos nesse princípio em primeiro lugar. Vamos ter alguns minutos, talvez 5, 10 minutos no máximo, de oração corporativa. Não se preocupe em orar se o Senhor não está pescando uma impressão no teu espírito, mas se Ele está, libere. E um irmão aqui, outro irmão ali, outro irmão lá, e nós iremos aprender que é o Espírito Santo quem ora em nós. Romanos capítulo 8 diz: nós não sabemos orar como convém. Lembra? Romanos 8? Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então orar corporativamente é assim: uma oração completa a outra oração, completa a outra oração, completa a outra oração, no mesmo acordo, no mesmo espírito. Então vamos nos exercitar. Nós somos criancinhas nisso, criancinhas, bebês, mal estamos engatinhando, mas nosso foco está bem claro diante de nós, né? Então vamos praticar isso, treinar-nos diante do Senhor por alguns minutos juntos. Vamos orar.